Não existe Velho e Novo Testamento, como se o primeiro fosse ultrapassado, como se o primeiro não valesse mais e que hoje só se aplicasse o novo. Afinal, testamento inclui a anulação do anterior. Porém, essa divisão é falsa. Não existe Velho e Novo Testamento na narrativa original das Escrituras. Yeshua jamais concordou com essa divisão. Essa divisão foi acrescentada depois por homens que não viviam o Evangelho, por homens que eram apóstatas da fé genuína em Yeshua, por homens que não eram tementes ao nosso Pai eterno e que inventaram doutrinas que não se apoiavam nos ensinamentos de Yeshua e dos apóstolos na igreja primitiva. Eu sei que todos nós que frequentávamos religião, que nascemos em um lar cristão, seja católico ou evangélico, e que tinha a Bíblia em casa, fomos condicionados a acreditar que a Bíblia é dividida em dois, em Velho e Novo Testamento. Afinal, a própria tradução em português está assim. Porém, isso é uma invenção da Igreja Católica. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo que essa divisão é totalmente contra a essência da mensagem do Evangelho. Já sendo direto ao ponto, para deixar bem claro isso, por que essa ideia de Velho e Novo Testamento não é apoiada no contexto geral das Escrituras? Porque na linguagem do direito, na linguagem jurídica, sempre que há um Novo Testamento, como consequência, o anterior é revogado, é anulado, não fica mais em vigor. E todo testamento é temporário, desde que haja um Novo Testamento anulando o anterior. Então, sempre que há um Novo Testamento, o velho se torna ultrapassado, o velho se torna sem valor. É como se o Novo Testamento representasse a nova vontade do testador, enquanto que o Velho Testamento representasse a vontade anterior do testador. É como se esse testador tivesse mudado a sua vontade. Isso de cara já contraria a essência do nosso Criador, como está escrito em Malaquias 3,6. Eu, o Senhor, não mudo. O nosso Deus, o nosso eterno Criador, ele não muda a sua vontade. A vontade dele sempre foi a mesma, porém tudo acontece no tempo dele e não no nosso tempo. Então sim, algumas coisas mudam, mas a vontade do Criador sempre permanece a mesma. Isso já é uma prova que essa ideia de Velho e Novo Testamento é falsa, porque a vontade do Criador sempre foi a mesma para com o seu povo. E ao longo da narrativa bíblica a gente vê vários outros versos que nos mostram que o Criador nunca muda e que a vontade dele é eterna. Um dos atributos principais dele é a imutabilidade. Então, para deixar bem claro aqui de onde se originou especificamente essa divisão de Velho e Novo Testamento e como que isso não tem absolutamente nada a ver com a vontade do Criador e do Evangelho de Yeshua, vou explicar brevemente como que a igreja primitiva começou a se corromper, bem que Paulo já nos alertava sobre isso. No livro de Atos, no capítulo 20, a partir do verso 28, olha só o que o apóstolo Paulo disse que ia acontecer na igreja primitiva após a sua partida. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Então o que Paulo basicamente quis dizer aqui? Que após a partida dele dessa para outra dimensão, entrariam homens apóstatas na igreja primitiva, homens que começariam a corromper o evangelho, até que o evangelho pregado por eles fosse totalmente corrompido e bem distantes da mensagem que o nosso Salvador pregava. E foi exatamente isso que começou a acontecer. E o primeiro homem apóstata que começou a corromper a igreja primitiva foi Inácio de Antioquia. Após Inácio se tornar o bispo de Antioquia no ano 98 d.C., ele começou a escrever várias cartas que contrariavam o ensino dos discípulos da época, que eram apoiados nos concílios de Jerusalém e que foram determinados por eles. Mas aí veio Inácio, que assumiu um cargo de uma certa autoridade
e começou a escrever várias heresias que eram totalmente contra a mensagem que os discípulos pregavam e que estavam totalmente apoiadas em Yeshua. Até então não havia corrupção na igreja primitiva, mas a partir daí foi só ladeira abaixo. E a primeira doutrina que Inácio instituiu, que era antagônica aos ensinamentos dos discípulos, foi que o bispo deveria ser a autoridade máxima de cada igreja, de cada região, e que os fiéis deveriam obedecer sem questionar a autoridade do bispo, porque segundo Inácio, o bispo foi concedido por Yeshua. E então Inácio de Antioquia usurpou da autoridade que os discípulos tinham em Jerusalém, já que todas as questões mais importantes da igreja primitiva eram decididas através dos concílios de Jerusalém, por exemplo, como vemos em Atos 15. Mas aí Inácio de Antioquia quis tomar para ele toda a autoridade da igreja primitiva e começou a corromper a mente de muitos fiéis. Então Inácio foi quem começou a imputar essa ideia de que a autoridade de cada igreja era a autoridade máxima que deveria ser respeitada. E quem respeitasse e obedecesse à autoridade estaria respeitando e obedecendo ao Criador. Então Inácio foi o primeiro que criou esse sistema religioso em que o bispo é a autoridade máxima e os fiéis são seus subordinados. E os fiéis não podem questionar a autoridade máxima do bispo, porque o bispo é o representante de Deus na terra. Depois, essa ideia evoluiu para o papado da Igreja Católica, e nas igrejas protestantes é a autoridade que hoje pertence aos pastores. Na igreja primitiva não tinha isso não, de uma autoridade que era superior a todas. Eles sempre entravam em um consenso em que todos concordavam para um propósito maior. É claro que havia uma ou outra discordância, mas no geral eles concordavam porque o objetivo deles era fazer a vontade do Pai acima de tudo. Já do bispo de Antioquia não, ele claramente queria uma adoração para si mesmo. Mas não para por aí não. Outras doutrinas antagônicas à mensagem de Yeshua que Inácio de Antioquia começou a colocar é que a lei tinha sido abolida, ou seja, cumprir a Torá não era mais necessária. Então hoje você entende de onde vem esse discurso, vem de Inácio de Antioquia, que a guarda do Shabat não era mais necessária, baseada no calendário lunisolar, e foi Inácio de Antioquia quem começou a colocar que a guarda do domingo é que era necessária, mas não baseada no calendário lunisolar, mas baseada no calendário gregoriano, já que o domingo no calendário gregoriano era uma homenagem ao Sol Invictus. E para encerrar essa divisão de vez que Inácio de Antioquia fez, foi ele quem fundou a religião chamada cristianismo, porque ele quis separar totalmente as raízes hebraicas da fé em Yeshua, alinhadas com a lei que os israelitas cumpriam, que o Criador estabeleceu aos israelitas por meio de Moisés. O Inácio de Antioquia foi quem deu margem para essa ideia da teologia da substituição, que Israel e Igreja são dois povos distintos, duas alianças diferentes e que o Criador não tem mais essa aliança com Israel e que hoje é só com a Igreja. E que a Igreja, os cristãos, não precisam observar as leis do Criador, não precisam observar as instruções do Eterno. E que hoje é uma nova religião, uma nova doutrina, totalmente separada da anterior. Mas Yeshua nunca pregou isso. Pelo contrário, ele deixou bem claro em Mateus 5, nos versos 17 e 19, que ele não veio anular, que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir. E quando a gente vê o significado de cumprir no original, significa tornar plena, tornar completa, dar finalidade. E é isso que Yeshua veio fazer. Ele veio dar finalidade, o total sentido da lei, porque a lei não pode ser cumprida sem a fé nele. É a fé nele que nos faz cumprir a lei, por amor, por obediência. E após toda essa rebelião e corrupção que se iniciou com Inácio de Antioquia, surgiu outro bispo apóstata chamado Marcião de Sinope, e foi ele quem dividiu a Bíblia em Velho e Novo Testamento. Então essa ideia surgiu com Marcião, outro homem apóstata que não vivia o evangelho de Yeshua. Basicamente, Marcião cria na existência de dois deuses distintos. Olha só a mente gnóstica desse cara. Ele dizia que o Deus do Velho Testamento, entre aspas, era um Deus mau, que o Deus dos judeus seria esse Deus mau,
um Deus que pune sem necessidade, um Deus totalitário, e que o Deus revelado no Novo Testamento é que seria o Deus bom, o Deus de Yeshua, o Deus que se revelou por meio do nosso Salvador, e que só ele é que deveria ser seguido. Então Marcião dizia que o Deus de Yeshua era diferente do Deus dos judeus, e foi ele quem criou essa dicotomia entre Velho e Novo Testamento, que depois deu margem para várias crenças de que o Deus do Velho Testamento é mau, é uma espécie de demiurgo. E hoje, querendo ou não, essa visão é muito mais comum do que se imagina, e muitos cristãos acabam acreditando dessa forma. Muitos cristãos dizem que só se baseiam no Novo Testamento. Apesar de vários deles admitirem que acreditam no Deus do Velho Testamento, eles dizem que muitas das decisões eles não conseguem entender e que eles achavam sim que o Deus do Velho Testamento agia de forma severa, mas eles herdaram essa crença de Marcião, sem nem saberem. E vários segmentos da Nova Era e até mesmo do satanismo também acreditam dessa forma. Eles falam que o Deus do Velho Testamento, que eles chamam de Jeová, é um demiurgo, é o vilão da história, para dizer que Satanás é o bonzinho, o injustiçado, entre aspas. Ele acreditava que havia várias contradições entre o Velho e o Novo Testamento, já que se tratavam de duas divindades diferentes. Então Marcião escrevia coisas do tipo que o Deus do Velho Testamento era mau, era rancoroso, era vingativo, enquanto que o Deus do Novo Testamento, manifestado em Yeshua, era o Deus de amor, era o Deus de paz, era o Deus de misericórdia. E Marcião escrevia abertamente que Yeshua foi enviado pelo Deus bonzinho para corrigir os erros desse Deus mau. Mas assim, é nítido que esse cara foi totalmente inspirado pelo diabo para começar a implementar esse entendimento na cabeça das pessoas. Porque tem várias passagens da Bíblia, na Antiga Aliança, que mostram claramente que o Criador teve misericórdia dos israelitas, mesmo quando eles não mereciam, mesmo quando eles pecavam, estavam debaixo de idolatria, e o Criador dava o tempo todo chance para eles se arrependerem. O Criador deu 120 anos para o povo da época de Noé se arrependerem, mas eles não quiseram. E Noé achou graça aos olhos do Criador. Isso só mostra que o amor do Criador se estende por toda a eternidade. E não foi só manifesto em Yeshua, já existia antes. E para quem acha que na aliança renovada o Criador era só amor, piedade, e que ele não punia quando necessário, olha só a história de Ananias e de Safira, que tentaram enganar o Espírito do Pai, mas depois colheram o que plantaram, foram exterminados. É simples, o Criador tem misericórdia o tempo todo. Se ele não tivesse misericórdia, nem era para encarnarmos aqui nesse mundo, era para termos sido condenados junto com o terço caído que escolheu Satanás. Se estamos respirando, é porque ele nos dá uma nova chance a cada dia da gente se arrepender e de a gente se chegar a ele. Isso só mostra o amor do nosso Eterno, porém sim, ele pune o pecado e ele vai punir todos os pecadores que não se arrependerem. E isso é uma demonstração da sua justiça e do seu amor, porque se ele não punisse o pecado, ele seria um Deus injusto. Então foi basicamente assim, antes era uma beleza, todos viviam em harmonia, todos os apóstolos e discípulos da igreja primitiva seguiam de fato os ensinamentos de Yeshua, sem corrupção, sem fermento. Aí surgiu Inácio de Antioquia e começou a corromper, começou a levar muitas pessoas a se apostatarem da fé, depois veio Marcião e começou a deturpar ainda mais, e depois surgiram outros homens ímpios que deturparam ao extremo, como por exemplo Tertuliano e Atanásio, que foram quem inventaram a teoria da doutrina da Trindade, que é totalmente contra uma mensagem central do Evangelho, que Yeshua enfatizou, que o nosso Eterno, que o nosso Criador é único, não é dois, não é três. Mas, como eu acredito que muitos de vocês sabem, o que mais corrompeu de todos foi o imperador Constantino, a partir dos anos 300 depois de Cristo. Porque foi ele quem pegou esses ensinamentos já corrompidos desses homens e ainda misturou com inúmeros costumes dos povos pagãos, porque Constantino queria estabelecer o seu mandato de imperador, estabelecer uma religião universal para conquistar todos os povos da sua época. Por isso que ele misturou um sincretismo religioso absurdo para conquistar todo mundo. Então lembre bem desses nomes, porque a grande maioria das doutrinas ensinadas nas igrejas católicas e protestantes
vem desses homens, não vem dos ensinamentos de Yeshua. Isso inclui essa falsa teologia da substituição, que hoje é predominante, que a igreja substituiu os planos que o Criador tinha para Israel. É como se Israel hoje não tivesse mais aliança com o Criador, só a igreja que tivesse. E a igreja não é obrigada a cumprir a lei do Criador, não é obrigada a cumprir os costumes que os israelitas tinham, que eram totalmente alinhados com a vontade do Pai. Então eles pensam basicamente assim: o Novo Testamento substituiu o Velho Testamento, a igreja substituiu Israel e a graça substituiu a lei. Mas todos esses ensinamentos são falsos. E a partir de agora eu vou mostrar aqui várias referências bíblicas que provam que isso não existe nas Escrituras e que foram invenções desses homens corrompidos. Então nas Escrituras não tem essa de dois testamentos diferentes como se um fosse oposto e antagônico ao outro. Trata-se o tempo todo de alianças diferentes que o Criador estabeleceu com o seu povo ao longo da história. E essas alianças acabaram passando por algumas modificações. Mas entenda uma coisa: o fato de se estabelecer uma nova aliança não significa que a anterior foi anulada. É diferente de testamento. A primeira aliança que o Criador estabeleceu foi com Noé e sua família, como está escrito em Gênesis 9, a partir do verso 9. Veja só: e eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Olha só que incrível, o sinal da aliança que o Criador fez com Noé e com sua família é o arco da aliança. Esse mesmo que a gente vê nos céus, que hoje é chamado de arco-íris. Mas Íris é uma deusa pagã egípcia. O certo é chamar ele de arco celeste ou arco do Criador. Então, nessa primeira aliança que o Criador fez com o seu povo da época, ele prometeu que não destruiria mais a terra por meio da água. Porém, na Bíblia mesmo está bem claro que a próxima destruição será pelo fogo, que será no final dos tempos, que não está muito distante, inclusive. A segunda aliança que o Eterno fez foi com Abraão e sua descendência, e ele prometeu a Abraão a terra prometida, e que a sua descendência se multiplicaria por todas as nações. E o sinal da aliança do Criador com Abraão foi o sinal da circuncisão no prepúcio. A terceira aliança que o Criador fez foi com Moisés e os israelitas, após ele ter tirado os israelitas por meio de Moisés da escravidão do Egito, e usou Moisés para realizar grandes milagres para que esse povo pudesse crer no único Criador, que é Yahweh. E o sinal dessa aliança entre o Criador e os israelitas era a Torá, a lei que foi estabelecida ao povo de Israel por meio de Moisés, escrita em tábuas de pedra. E isso, inclusive, simbolizava o coração de pedra que esse povo tinha na época. Por isso que a lei foi escrita em tábuas de pedra, e que posteriormente tem uma profecia muito profunda que mostra aonde que a lei está hoje. Na quarta aliança, Deus advertiu o povo de Israel das bênçãos e maldições que estavam alinhadas com a aliança mosaica. Se o povo do Criador continuasse fiel à aliança, eles seriam abençoados. Mas se o povo do Criador se desviasse dessa aliança, se desviasse das leis do Pai, das instruções do Pai, cairia maldição sobre eles. E a quinta aliança que o Criador fez foi com o rei Davi, prometendo que o seu trono seria para sempre. Mas claro que fazendo uma alusão ao reino do Messias, ao reino de Yeshua, que seria baseado na descendência de Davi, já que Yeshua veio da tribo de Judá e era descendente de Davi. Então o trono de Davi seria para sempre, não é porque Davi reinaria para sempre, mas sim que o descendente de Davi, que veio através de Davi, reinaria para sempre, que é o nosso Messias. Então, como vemos até aqui, o Criador naquela época já tinha feito 5 alianças com o seu povo, só que o seu povo não se manteve fiel à sua aliança.
todas elas foram quebradas. E não é porque as alianças eram incompletas, falhas, como se o Criador tivesse errado, mas sim porque o povo se desviou do Pai. O povo não cumpriu as ordenanças do Pai e, como consequência, essas alianças foram quebradas. E era necessário uma aliança superior, uma aliança que suprisse toda a culpa e todo o pecado que o povo cometeu. Então, Yeshua teve que vir para pagar por todos os nossos pecados e para estabelecer uma aliança muito superior, uma renovação da aliança que suprisse a quebra de todas essas alianças anteriores, pois ele carregou a culpa sobre os nossos pecados, ele pagou o preço no nosso lugar e ele estabeleceu essa nova aliança com o povo de Israel. Não foi com outro povo completamente diferente. Olha só o que está escrito em Jeremias, no capítulo 31, a partir do verso 31, onde está escrito bem claro isso. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. A palavra nova aliança no original hebraico é Brit Hadasha, e o significado mais parecido e mais coerente seria aliança renovada ou aliança restaurada, porque o Messias restaurou todas as alianças anteriores. Porém, dizer que é nova aliança também não está errado, porque o Messias inaugurou algo inédito, algo que nunca havia acontecido antes, algo mais pleno, algo mais completo. E como eu disse antes, o fato de ser novo não significa que o anterior foi anulado, porque uma nova aliança não significa que as alianças anteriores foram revogadas, diferente de testamento. Por isso que essa tradução de Velho e Novo Testamento é totalmente falsa e contra a mensagem do Evangelho. Então essa aliança renovada que Yeshua estabeleceu foi para que o povo do Criador voltasse a ter o acesso direto ao Pai, porque nenhuma das alianças anteriores eram suficientes para isso, por mais que eram sim necessárias para a época. Na aliança com os israelitas através de Moisés, os sacrifícios e holocaustos dos animais que eram oferecidos no altar pelo sumo sacerdote não eram o suficiente para perdoar o pecado do povo, e o tempo todo apontavam para o sacrifício que Yeshua ia pagar pela remissão dos nossos pecados. E ele sim, devido a esse preço pago, que se tornou o nosso único sumo sacerdote, que hoje habita no reino celestial junto ao Pai. Não é que os sacrifícios e holocaustos não tinham utilidade nenhuma, era uma forma de cobrir o pecado do povo temporariamente, porém não gerava toda essa transformação interior que Yeshua pode gerar por meio da Ruach, por meio do Espírito, por meio do renascimento que nós temos quando aceitamos a Ele. Então, como eu li no texto de Jeremias, essa aliança renovada que Yeshua estabeleceu era para a casa de Israel e para a casa de Judá. Perceba que em nenhum momento está escrito que essa aliança é para a igreja, um povo completamente diferente. As casas de Israel são preservadas, são mantidas, porque o tempo todo se trata de israelitas. O tempo todo, o povo escolhido do Pai são os israelitas. E Gálatas 3 confirma isso. Olha só o que está escrito a partir do verso 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa.
Então Yeshua é aquele que nos coloca novamente na árvore israelita, que inclusive Paulo fala sobre isso no capítulo de Romanos 11. Pela fé em Yeshua, nós nos tornamos descendentes legítimos de Abraão, conforme a promessa que ele fez para o seu povo. Na verdade, todos nós viemos da Israel espiritual, porque já existíamos antes desse mundo ser criado, como eu venho abordando na série sobre a pré-existência. Porém, atualmente, devido ao nosso pecado, devido à nossa transgressão, estamos temporariamente destituídos da glória do Pai. Mas por meio de Yeshua, nós voltamos a ter o direito de sermos considerados cidadãos da Israel celestial, cidadãos do reino celestial. E o fato de nos tornarmos israelitas pela fé em Yeshua está totalmente ligado com a profecia que Jacó deu para o seu filho Efraim, que a descendência dele seria uma multidão de povos, multidão de nações. Então Efraim é a tribo cabeça da casa de Israel e Judá da tribo de Judá. Então, meu irmão, você que está me assistindo, saiba, você tendo a fé em Yeshua, você consequentemente torna-se descendente legítimo de Abraão. Você é um israelita espiritual, porque hoje a linhagem israelita é espiritual, não é mais só de sangue, como era antigamente. Por isso que o sinal dessa aliança, o sinal dessa circuncisão não é mais na pele, é no coração. E Ezequiel 36 fala muito bem disso. Veja só, e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Olha que profecia linda! Hoje todos os israelitas estão espalhados pelo mundo. A Israel atual não é a Israel do Criador, é a Israel que foi fundada pelos sionistas. Os judeus que estão lá não são judeus da tribo de Judá, é outro povo que diz ser judeu, mas na verdade não são, porque todas as tribos se espalharam. E hoje o israelita é identificado pela fé em Yeshua, e esses são os israelitas espirituais que em breve retornarão para a sua terra, a Israel espiritual. E como você pode ver nessa profecia de Ezequiel 36 e também de Jeremias 31, a lei continua. A diferença é que a lei não está mais em tábuas de pedra. A lei agora é posta em nossos corações, porque o povo daquela época, da Israel antiga, tinha um coração de pedra. Por isso que a lei era posta em tábuas de pedra como uma forma de simbolizar o coração daquele povo. Mas após tudo que Yeshua fez por nós, ele nos deu um coração novo, ele nos deu um coração de carne. E a Torá do Criador, as instruções do Criador, é posta em nossos corações, de todos aqueles que seguem Yeshua. Entende agora porque Yeshua deixou bem claro em Mateus 5,17 que ele não veio abolir lei nenhuma, mas ele veio torná-la plena, completa, veio dar finalidade a ela, porque é ele quem faz essa transformação, é ele quem transforma o homem em uma nova criatura, é ele quem perdoa os nossos pecados, e é ele quem coloca a Torá do Pai, as instruções do Pai no nosso coração. Então todo aquele que segue a Yeshua vai cumprir a Torá do Criador como consequência, porque ela está no coração de todos aqueles que têm a fé nele. Como o povo daquela época tinha um coração de pedra, eles simplesmente cumpriam a lei só pela letra, não cumpriam por amor. Inclusive os fariseus eram assim também. Por isso que Yeshua tanto confrontou eles, porque eles eram hipócritas, porque eles aparentavam ser de Deus, mas seus interiores eram sujos. Agora, todo aquele que segue a Yeshua vai cumprir a lei não por obrigação, mas por amor, por entender que cumprir a lei é uma vontade do Pai. E você, por ser obediente ao Pai, por ter a fé em Yeshua, consequentemente vai cumprir essas ordenanças. Por isso que Yeshua falava, está escrito, não adulterarás, porém eu vos digo, se você cobiçar uma mulher no seu coração,
você já está cometendo adultério, porque a nossa intenção é que conta, e não simplesmente cumprir a letra por letra, sem ter a intenção no coração, sem ter esse amor que Yeshua pode nos dar. E ele também falou que o amor ao Pai acima de tudo e ao seu próximo como a ti mesmo é o resumo da Torá, e não que a Torá é abolida e que hoje é necessário só o amor. Não, o amor é o cumprimento da Torá. É por amor que nós conseguimos cumprir a Torá. E quando Yeshua falou isso, ele estava citando Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18. Ele estava citando mandamentos da Torá e ele enfatizou que esses 2 mandamentos é que são o resumo de tudo. Então essa aliança renovada, restaurada, que Yeshua estabeleceu com Israel, transforma o homem de dentro para fora e não de fora para dentro. Antes, a marca do povo do Criador era uma marca física. Hoje, essa marca é espiritual de todos aqueles que são circuncidados no coração. E todos aqueles que são circuncidados no coração, esses têm uma vida totalmente diferente do rumo deste mundo. Esses resplandem uma luz que não vem deles. Esses renunciam, rejeitam o pecado e têm seus olhos voltados para a vontade do Eterno, para a lei do Eterno, e são obedientes ao Eterno. Vou ler aqui Ezequiel 37, que fala bastante sobre isso. A partir do verso 19, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão, e as varas sobre o que houveres escritos estarão na sua mão, perante os olhos deles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão 2 nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, e meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. E Paulo, servo de Yeshua, sabia muito bem disso. Por isso que em Romanos 11 e Hebreus 10, ele confirma essas profecias da antiga aliança relacionadas à restauração de Israel. Paulo nunca pregou contra a lei. Ele só foi muito mal interpretado por pessoas que não têm o Espírito do Pai, por pessoas que herdaram os ensinamentos corrompidos de Inácio de Antioquia, de Marcião e de todos esses homens corruptos. O que Paulo combatia era o legalismo religioso de sua época, de pessoas que acreditavam que poderiam ser salvas sem a fé em Yeshua, simplesmente por cumprir os mandamentos e ainda se apoiando em suas tradições orais que não eram compatíveis com a Torá. Por isso que Paulo usava termos como debaixo da lei, maldição da lei, jugo da lei, porque ele se referia a essas pessoas que não aceitavam Yeshua e que se apoiavam em seus próprios esforços para tentarem chegar ao Pai. Porque todo aquele que tenta cumprir a lei sem a fé em Yeshua, ele se torna culpado, ele se torna um pecador que merece a condenação. E é só Yeshua que pode nos libertar dessa condenação. Por isso é necessário o Messias, porque todo pecado leva à condenação. Mas o Messias, por meio de sua redenção, pode nos libertar. E é ele quem nos conduz de volta para casa. Mas conduzir-nos de volta para casa inclui cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai é manifesta em suas leis, em seus mandamentos, em suas ordenanças. Por isso que ele mesmo falava, por exemplo, quando perguntaram para ele, bom mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? E ele falou, se queres entrar na vida, guarde os mandamentos.
Em outras passagens, ele disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, guarda os mandamentos do Pai, porque a minha vontade é a mesma vontade do Pai. Então percebe agora como que esses homens corrompidos deturparam tanto o evangelho do nosso Salvador, como que o que está sendo ensinado muito por aí hoje é totalmente contra a mensagem que ele veio trazer de restauração para Israel. Nunca foi Velho e Novo Testamento, não tem essa da Bíblia ser dividida em dois, porque se trata de aliança que foi renovada, que foi restaurada. E o Messias foi sim quem modificou algumas coisas, porque as coisas anteriores apontavam para algo maior. Ele se tornou o nosso único sumo sacerdote. Ele pagou o preço de expiação pelos nossos pecados. Logo, o sacerdócio levítico e os sacrifícios holocaustos de animais inocentes não são mais necessários, porque eles apontavam para algo maior. Do mesmo modo que as leis de punição não são mais necessárias, porque o Messias foi punido em nosso lugar. Porém, todos aqueles que não aceitarem o Criador serão punidos e lançados no lago de fogo. Então, jamais acredite que a Torá foi abolida. Isso é muito claro nas Escrituras, que ela não foi. Só mudou algumas coisas porque a aliança foi renovada. Incluindo uma renovação e uma restauração, algumas coisas são modificadas, mas como eu venho dizendo, elas sempre apontavam para algo maior, porque o Criador sabia muito bem o que Yeshua ia fazer por nós. E o tempo todo ele quis condicionar os israelitas a acreditar em tudo que o Messias ia fazer. Porém, infelizmente, muitos deles não ouviram. Mas é isso, meus irmãos, espero ter esclarecido. Cabe até outros vídeos relacionados a esse tema, como por exemplo as duas casas de Israel, que é um entendimento muito lindo e muito profundo, que revelam muito sobre o nosso propósito aqui nessa terra, mas o foco desse vídeo foi mostrar que essa divisão de Velho e Novo Testamento é falsa e que hoje nós estamos debaixo de uma aliança restaurada que o Messias estabeleceu e não de um Novo Testamento como se o Velho fosse anulado, porque essa aliança renovada inclui sempre fazer a vontade do Pai. Só que agora essa vontade do Pai está posta em nossos corações e o Pai testifica por meio do seu Espírito, da Aruach, o que é aquilo que agrada a Ele, que está de acordo com a vontade dEle, que é expressa na Torá, nas instruções que Ele estabeleceu para o seu povo. Então desconfie de todos aqueles que vão em púlpitos engravatados e pregam que a lei foi abolida, que a igreja substituiu Israel ou que o Novo Testamento substituiu o Velho. Essa pessoa, infelizmente, não está sendo usada pelo Criador. Na maioria das vezes é por ignorância, mas alguns deles sabem dessas coisas e enganam porque querem extorquir o povo. Acabam sendo, na maioria das vezes, de forma inconsciente, discípulos de Inácio de Antioquia, discípulos de Marcião, de Tertuliano, de Atanásio e de Constantino, e não discípulos e servos de Yeshua. Que o conhecimento do reino, que o conhecimento verdadeiro acerca do nosso Messias seja cada vez mais restaurado. Afinal, estamos nos tempos de revelações e muitas coisas estão sendo desvendadas e sendo trazidas à luz. E isso é pelo total mérito do nosso Eterno e do nosso Messias. E todos vocês fiquem na paz e busquem cada vez mais entender qual é a essência da mensagem do Evangelho. Afinal, é o próprio Espírito do Pai que vai testificando no coração de todos aqueles que estão abertos para ouvir a voz do Eterno. É isso, fiquem todos na paz e que o Eterno nos abençoe, em nome de Yeshua.